Olá! E aqui vai mais uma dica para engajar os estudantes às aulas. Nesse vídeo, eu gostaria de falar sobre a diversificação. A sala de aula é um espaço de aprendizagem extremamente propício para a diversificação. E quando eu falo em diversificação, eu me refiro às diversas possibilidades de recursos que nós temos à nossa disposição para utilizar em um ambiente de sala de aula. Recursos tecnológicos, recursos físicos, recursos didáticos e pedagógicos que podem contribuir para tornar as nossas aulas mais dinâmicas, mais criativas e mais envolventes. Porém, poucos educadores realmente percebem essas diversas possibilidades e de fato adotam nas suas aulas. É bastante comum a gente observar professores que têm certo padrão quando vão oferecer as suas aulas aos seus alunos. É muito comum que, com o passar do tempo, a gente estabeleça certa rotina na sala de aula. E essa rotina é oriunda dos nossos hábitos, daqueles procedimentos com os quais a gente tem maior familiaridade. E naturalmente a gente se sente mais seguro, a gente está mais acostumado a adotar aqueles procedimentos. E a gente acaba naturalmente repetindo, fazendo com que cada aula aqueles procedimentos que são mais confortáveis para nós sejam adotados. E qual que é o problema aqui? O que existe de não tão favorável para os nossos estudantes quando a gente tem esse tipo de postura? Assim como a gente fica numa zona de conforto, de utilizar somente aqueles procedimentos que a gente tem mais familiaridade, que a gente está mais seguro, que a gente tem mais aderência, com os nossos estudantes acontece a mesma coisa. Eles acabam se acostumando que as aulas daquele professor seguem aquele script, seguem aquele padrão. E eles acabam sabendo mais ou menos o que eles vão encontrar quando eles vão para a sala de aula, seja ela física ou virtual. Eles começam uma aula e eles já sabem que aquele professor adota esses procedimentos como padrões, já aquele outro tem outros hábitos, adota outras dinâmicas. Isso faz com que os nossos estudantes acabem ficando, de certa forma, viciados naquele padrão de aula. E o que acontece? Eles têm um estímulo muito limitado quando a gente oferece esses padrões mais repetitivos. Eles se habituam com aquele estímulo, com aquele desafio, e com o passar do tempo, aquele estímulo acaba não sendo mais tão estimulante, com o perdão da redundância. E aquele desafio acaba não sendo mais tão complexo. Isso significa que não vai instigar tanto o seu processo de aprendizagem, não vai instigar a sua curiosidade na busca pelo conhecimento, como ocorreu lá no primeiro dia de aula, por exemplo. É bastante comum a gente observar que os estudantes nas primeiras semanas do ano ou do semestre letivo estão mais entusiasmados, estão mais motivados. À medida em que o semestre vai passando, que o ano vai decorrendo, é comum que eles se desanimem, que eles fiquem cansados e que eles fiquem mais acostumados com aquele padrão de aula. Isso acontece porque as aulas caem na mesmice, faz com que eles fiquem na zona de conforto por um tempo muito prolongado. Então, o que a gente precisa pensar? A gente precisa oferecer diferentes estímulos para os nossos estudantes a cada aula que a gente ofereça. A gente precisa se conscientizar desse fenômeno da diversificação. A gente precisa aproveitar os diversos recursos que tem à nossa disposição para construir aulas mais dinâmicas, aulas mais criativas,
modificar o estímulo que a gente oferece para os nossos alunos a cada encontro. Isso vai fazer com que eles venham para a aula de uma forma mais curiosa, sem saber exatamente o que eles vão encontrar, e com que eles sejam desafiados em cada aula que eles frequentarem. Isso vai tornar eles mais motivados, mais curiosos, mais interessados no que a gente tem para oferecer. E esse é um desafio enorme, porque assim como a gente vai desacomodar os nossos estudantes, a gente precisa se desacomodar. Então esse é um grande desafio que eu proponho que você comece a pensar a partir de agora.